A Armênia é um dos países mais cristãos do mundo, assim, percentual, né? Exato. E é um dos que as pessoas mais vão à igreja nos domingos também, pra você controlar. Então é um povo bem religioso. Mas assim, a primeira igreja não foi feita na Armênia. Eu não sei se eu falei errado na tier list, mas a Armênia é o primeiro país a se converter ao cristianismo, isso é verdade. Porque, tipo, na época, os países que existiam ali era, tipo, tinha o Império Romano, Sim. tinha a Armênia e tinha, tipo, o Império dos Persas e era isso, sacou? Esses eram os países. Então, tinha a Etiópia também, que é o segundo país. Exato, é isso. Tinha Etiópia e depois tinha os alemães lá pra cima e tal, mas enfim, precisava passar pelos romanos pra chegar neles. Sim. E, cara, enfim, sobre se a cultura local influenciou na religião, sabe? Cara, assim, informação sobre isso é pequena. Tem Exato. diáspora armênia no Brasil, tá todo mundo em São Paulo, né? Mentira, tem gente no Rio, mas é bem pouca gente. Exato. Se você quiser saber se alguém é armênio, cara, tipo, 99% dos armênios, o sobrenome terminam com Ian, entendeu? Então, tipo, Kardashian, que é a Kim Kardashian, Sim, sim. ela é armênia. Tem Bogossian. Tem o ator famoso Stepan Nersessian também. Exato. Ele é armênio no Brasil. Tem um cara no UFC que é Tsarukian, entendeu? Exato. Tudo que é Kian, Ian, assim, mas... Cara, assim, as diferenças da... A igreja armênia é aquela igreja ortodoxa, é a igreja oriental, na verdade. Então ela tá naquele grupo, tipo, daquela igreja cristã que tem na Índia, aquela outra que... Aqui é da Etiópia também. Da Etiópia também. Mas é isso, é a mesma Bíblia, só que tem o rompimento dela com a ortodoxia, o catolicismo, enfim. É dada a natureza de Deus, assim, né? Eles são considerados monofisitas. Eu acredito que Jesus tem uma natureza só. Enquanto a igreja católica e a igreja ortodoxa acreditam que tem... Duas. Exato. Que é a natureza Jesus divina é tanto... e a natureza humana. Sim. Só que tem um bispo armeno famoso hoje, que é o Marmari Emanuel. Ele é armeno? É. Caraca. Ah, não, ele é assírio. Mas a igreja assíria é da mesma família da igreja armena. Mas enfim, ele tava falando, tipo, essa disputa é porque os armenos, eles não são verdadeiramente monofisitas. Eles não acham que, tipo, Jesus tem uma natureza dele, que é humana, divina. Sim. Tem uma natureza de Jesus, própria de Jesus. Eles acreditam que tem uma outra subcategoria lá, tipo, uma parada, mas aí são duas no final. Enfim, eu já vi, esse cara fez a defesa de que era uma barreira linguística à época. Então, eu já vi as pessoas falando disso, e eu já vi o Jonathan Pajot, que eu sempre falo aqui, porque, enfim, uma grande influência em assuntos de religiões, falando que, tipo, cara, é meio pretencioso você achar que há 1.600 anos, que foi quando rolou esse cisma, na época que nego falava as línguas, que era grego no Império Romano do Oriente, né, que era ali perto, e armeno antigo, que sem dúvida é diferente do armeno atual, e as pessoas falavam essas línguas efetivamente, que naquela época a galera teve um mal entendido, só que hoje, que a gente nem sequer fala a língua dos caras, a gente consegue entender, sacou? Eu vi os caras falando que realmente é uma diferença teológica. Quais são as consequências dessa diferença teológica? Cara, é difícil você saber. Infelizmente, tem pouquíssima informação da Armênia na internet. Cara, eu sei que a igreja da Armênia ter cismado com a igreja que depois virou a igreja católica e a igreja ortodoxa foi um problemaço para a Armênia, porque isso fez com que eles ficassem vulneráveis para ser conquistados. Ainda são vulneráveis, né? Pelos muçulmanos e tal, enfim. O que, tipo, eu falar, ser influenciado pela religião, cara, porque eu acho que é indissociável, assim, né? Os armenos, eles são um enclave étnico no meio do mundo islâmico, assim. Exato. Então, tem a Turquia para um lado, tem o Azerbaijão para o outro. O Irã, logo depois. A Síria para baixo. E a Rússia acima. Exato. E aí quem protegia a Armênia era a Rússia. Exato, mas nem sempre, entendeu? Então, tem lá o massacre étnico dos armenos no final da Primeira Guerra Mundial. A Rússia estava ferrada, a Rússia não conseguiu proteger os armenos. Exato. E é o grande motivo de ter armeno no Brasil. E nos Estados Unidos, whatever, a diáspora armena. E hoje em dia, também tem perseguição contra armeno lá. Eles estão sendo agredidos pelo Azerbaijão, que é um país muito mais rico que a Armênia, porque tem lá o gasoduto que passa em Baku. Não, e eles têm petróleo deles também. Tem petróleo, enfim, é isso. Então só é um país muito mais rico que a Armênia, então, cara, meio que ser a religião, a igreja armena e a identidade armena, a cultura armena devem se misturar bastante, mas eu não sei o quanto. Exato. Gostou desse corte? Quer mais conteúdo como esse? Então você vai gostar muito do nosso site, onde nós compartilhamos conteúdos exclusivos gratuitos e os pagos também, caso você goste muito. Então entra lá que não tem nenhuma barreira, não tem nenhuma propaganda, não tem nenhuma taxa do YouTube, que você vai gostar muito do conteúdo. Nos vemos lá. Valeu! Valeu!